E não é que no final das contas pode ser que haja esperança para a esquerda em 2022? E essa esperança vem no colo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a possibilidade de Lula disputar as eleições de 2022. Uma possibilidade que era remota pelo fato de Lula ser ficha suja, mas com o passar dos dias pode ser que essa possibilidade seja de fato real, se torne real e Lula possa disputar as eleições de 2022. Eu já vou explicar para você, mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, me siga também lá no Twitter, @profleoficial e aqui na descrição o link para a loja Professor Leonardo. Mas vamos falar sobre o porquê Lula seria a grande esperança da esquerda. Porque no contexto social que nós estamos caminhando, crise econômica provocada pela Covid-19, recessão, perda de empregos, aumento da miséria e principalmente pessoas saindo das classes B, classe C e indo para a classe D, você tem um cenário muito favorável para o surgimento de salvadores da pátria, o que seria muito ruim tanto para Ciro Gomes quanto para o próprio Sérgio Moro. Isso porque Sérgio Moro e Ciro Gomes, eles são candidatos que têm um enfoque eleitoral bem diferente dos chamados salvadores da pátria. Ciro Gomes tenta uma visão, uma vertente mais racional do eleitor. Ele apela mais para a racionalidade do eleitor. E nós sabemos que quanto mais as pessoas passam por dificuldades ou estão em dificuldades, menos racionais essas pessoas ficam. Então isso já dificultaria para Ciro Gomes em 22 esse cenário de terra arrasada, esse contexto social de miséria, pobreza e dificuldades financeiras. E esse cenário também é ruim para Sérgio Moro, pelo fato de Sérgio Moro transitar por um eleitorado de classe média. O eleitorado de classe média é sensível às pautas levantadas por Sérgio Moro, como o combate à corrupção, que é a grande pauta de Sérgio Moro. Mas quanto mais pessoas saem da classe média e acabam indo para as classes D e E, menos propensas ao discurso de combate à corrupção essas pessoas ficam, deixando Moro ali nos feudos do Paraná, não tendo a abrangência nacional necessária para peitar Bolsonaro. Mas é claro que Moro tem condições de ir ao segundo turno, ainda mais pelo fato da esquerda não ter ainda um discurso muito bom com as camadas mais populares. E nesse cenário, como eu falei para vocês, de empobrecimento, de redução das condições econômicas, Bolsonaro, com o seu Renda Brasil, é o candidato que teria mais condições. Porque com o Renda Brasil ele consegue migrar o seu apoio para as camadas mais populares, ele já tem feito isso. Bolsonaro tem hoje uma maioria da aprovação vinda das pessoas que ganham até 2 salários mínimos e é alguém que, na falta da esquerda, na falta de articulação, na falta de auxílio, de projetos, de propostas, fez o Renda Brasil. E nós temos no nosso país um outro, apenas mais uma figura que é considerada um salvador da pátria, que no caso é Lula. E Lula, diferente de Bolsonaro, não vai dar apenas dinheiro, não deu apenas dinheiro, porque o Renda Brasil vai ser somente dinheiro. Lula fez políticas públicas para a redução da desigualdade social. ProUni, mexeu no FIES, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, programas de cisternas, vários e vários projetos que foram atrelados ao Bolsa Família e de fato melhoraram a vida de muitas pessoas. Então você tem aí uma disputa entre dois salvadores da pátria, Lula e Bolsonaro. E por mais que você possa achar que isso é ruim, mas é a situação do nosso momento. Com o empobrecimento da população, essa parcela da população espera que haja uma resolução rápida para os problemas, porque ninguém quer ficar numa situação difícil por muito tempo. Então não adianta projetos de longo nem de médio prazo, tem que ser um projeto de ontem, um projeto que resolva o problema das pessoas imediatamente, porque é isso que elas querem. Então um discurso de médio e longo prazo não consegue tocar as pessoas, não consegue puxar os votos necessários. Por isso que esse discurso mais confiante, um discurso de curto prazo, podemos até colocar mais populista, tem mais chances de vencer 2022. E Lula estaria fora, e no caso ainda está fora de 22. Mas
O STF está julgando a suspeição de Sérgio Moro. Lula entrou com um recurso no STF contra sua condenação do sítio do Guarujá. Do sítio do Guarujá não, do triplex do Guarujá. Isso porque, como foi mostrado pelo The Intercept Brasil, houve um conluio entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, entre juiz e Operação Lava Jato, entre juiz e procuradores. E isso vai contra o artigo 254 do Código do Processo Penal. Isso mostra que Moro não tinha a imparcialidade que é garantida pela justiça para julgar o ex-presidente Lula. E por mais que você fale, mas a sentença do Moro foi confirmada em instâncias superiores, isso não interessa. Porque se o processo teve problema em uma etapa, ele tem que retroceder para aquela etapa que ele teve problema. Então vamos supor que um processo ele tenha 5 etapas, para nós sermos bem didáticos. Passou pela primeira, passou pela segunda, teve problema na terceira, mas foi referendado a decisão da terceira etapa pela quarta e pela quinta. Não interessa. O processo, se ele teve um problema, ele volta para essa etapa aqui. Pode ser que a decisão permaneça a mesma, só que é necessário a garantia de um julgamento justo. E pelas mensagens do Intercept Brasil, Moro não deu a Lula o julgamento justo. E para piorar a situação de Moro, a própria posição de Sérgio Moro atual mostra que ele de fato não garantiu a Lula um processo justo, porque juiz é uma coisa, operação é outra, e Moro fala em nome da Operação Lava Jato. Ele se confunde com a sua ânsia eleitoral de 22, ele se confunde e se mistura a Lava Jato, porque Moro sabe que ele só vai conseguir ser eleito em 2022 com o discurso da Lava Jato, e Moro, dessa forma, politiza a Operação Lava Jato. Na minha opinião, a Lava Jato tem que terminar, ela tem que ser encerrada imediatamente. Não há mais credibilidade na Operação Lava Jato. Moro politizou a operação. Moro fez com que a Operação Lava Jato fosse uma operação política. Tudo o que nós estamos vendo hoje com o PSDB levanta a suspeita que Moro está fazendo isso, ou a Operação Lava Jato está fazendo isso para beneficiar Moro politicamente em 22. Porque quanto mais o PSDB fica com problemas de corrupção, com suspeitas de corrupção, menos chances o PSDB tem de emplacar uma candidatura com essa parcela do eleitorado que é muito cara ao combate à corrupção. Então nós podemos levantar a suspeita de que a Operação Lava Jato está agindo politicamente para beneficiar Sérgio Moro, porque o próprio ex-ministro e ex-juiz se coloca como parte integrante quando ele defende abertamente a operação. E nós sabemos que é bem possível, que é provável, que as pessoas que estão hoje na Operação Lava Jato, como por exemplo Deltan Dallagnol, que é ambicioso, que essas pessoas elas possam olhar para Sérgio Moro, vislumbrá-lo como presidente e ocuparem cargos no governo, como cargos de ministérios, dentre outros, ou até mesmo, quem sabe aí, por que não, cargos de ministros do STF. Então essa situação politizadora da Lava Jato é muito ruim para a justiça, é muito ruim para o nosso país, e a Lava Jato ela precisa terminar imediatamente. Nós não podemos ficar com a suspeita de que a Lava Jato se transformou em um gabinete do ódio de Sérgio Moro. Um gabinete do ódio privado de Sérgio Moro para perseguir possíveis adversários políticos em 2022. E se o julgamento de Lula for cancelado, o único culpado vai ser Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro agiu em conluio com a Procuradoria para condenar uma pessoa, não garantindo assim o direito a um julgamento justo, o direito a um julgamento isento. E a corrupção de Sérgio Moro no julgamento de Lula que vai fazer com que o processo de Lula retroceda para a etapa inicial. E não só o de Lula, porque isso abre jurisprudência para vários e vários outros processos. Então a irresponsabilidade de Sérgio Moro, a corrupção de Sérgio Moro na tentativa de fazer justiça, e nós sabemos que existe um limite, que é o limite da lei, ao fazer a sua justiça, entre aspas, ao arrepio da lei, porque quando você está fora da lei você não está fazendo justiça, Sérgio Moro fez corrupção, Sérgio Moro corrompeu as instituições jurídicas e Sérgio Moro vai ser o grande e único culpado por esses processos todos serem cancelados ou voltarem para o início.
A culpa é de Sérgio Moro e única e exclusivamente dele, pela sua ambição. Para o PT, para a esquerda, é claro que é uma boa notícia, principalmente para o Partido dos Trabalhadores, que não tem em Fernando Haddad alguém com grande ímpeto para disputar as eleições. Não vejo Haddad com aquela vontade de ser presidente. Mas também nem tudo são flores, porque Lula em 2022 não é uma garantia de vitória contra Bolsonaro. Não é. E talvez a decisão desfavorável do STF, existem 3 votos: o Gilmar Mendes, Lewandowski e também o Celso de Mello. Se esses 3 votarem favoráveis a Lula, o processo e Lula pode disputar 22. Mas talvez seria mais benéfico para Lula que Moro não fosse considerado suspeito, que o processo permanecesse da forma que está e Lula não disputasse as eleições de 22. Falo isso porque é claro que haveria uma grande pressão para Lula disputar, e isso acabaria com qualquer chance de Ciro Gomes, Moro, Dória, Daciolo e qualquer outro candidato. Mas imagina para a biografia de Lula disputar contra Bolsonaro e perder. E há uma chance grande disso acontecer, não é pequena. Imagina a mancha que seria para a biografia de Lula ter uma derrota nas eleições de 22 para Bolsonaro. Lula saiu em 2010 com uma aprovação altíssima, 90% da aprovação, adorado nacionalmente e internacionalmente. E depois perder para Bolsonaro. Será que vale mesmo a pena para Lula essa eleição de 22? Talvez não. Talvez a suspeição de Moro não seja algo para Lula, mas sim para o PT. Porque se for mostrado, se for provado que Moro de fato agiu na ilegalidade, nós vimos que ele fez isso, mas que foi comprovado juridicamente que Moro agiu na ilegalidade, o PT pode ter ali uma situação mais favorável. É claro que isso não vai abonar os desvios, não vai abonar os crimes, não vai inocentar absolutamente nada, porque o processo ele apenas volta. Moro ser suspeito não significa que Lula é inocente, tá bom? Não, isso não significa. Significa que o processo vai voltar e Lula vai ter que ser julgado novamente. Mas nós estamos perto disso acontecer por conta da própria ambição de Sérgio Moro ou da cobiça, daquilo que você queira chamar. Mas é interessante e eu gostaria de saber a sua opinião. Lula é hoje a esperança da esquerda? Eu sei que tem muitas pessoas muito ciristas aqui que vão querer falar, mas vocês ciristas que pregam tanto a racionalidade do discurso do seu candidato, eu gostaria que vocês comentassem se vocês acham mesmo que Lula não iria para o segundo turno, ou que se Lula não é a grande esperança do PT ou das esquerdas. Se não for, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Lula ser a grande esperança não significa que ele vai vencer. Eu acho, nesse momento, que Bolsonaro tem uma chance maior de vencer Lula. Até mesmo pelo fato histórico de que nunca um presidente que disputou a reeleição perdeu. Então, eu acho que os ventos históricos são mais favoráveis a Bolsonaro do que contra Lula. Mas Lula é Lula e nós não podemos nunca subestimar o poder de comunicação do ex-presidente. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter, @profileo_oficial.